E aí, tudo tranquilo? Tudo na paz contigo? Espero que sim. Querido, hoje estamos chegando no final do livro de Daniel. Iremos falar hoje sobre o capítulo 10, 11 e 12. E você pode passar esse vídeo para seus amigos, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. E você vai me ajudar e também vai aprender a palavra do Senhor. Querido, deixa eu te falar. No capítulo 10 de Daniel, Daniel está aflito. Daniel está com o coração angustiado, aflito. Porque ele não está vendo as coisas acontecer com o seu povo. E Daniel, ele resolve fazer uma campanha de oração de 21 dias. Quando está terminando esses 21 dias, aparece para ele um anjo. E o anjo disse para ele que veio revelar algumas coisas para ele. E que as suas orações já haviam sido respondidas, mas o rei da Pérsia tinha impedido as orações dele chegar. Querido, esse rei da Pérsia, simbolicamente, não era Ciro. Que Ciro estava no 3º ano de seu reinado, quando Daniel fez essa oração. Mas não era Ciro. Estava se tratando aqui de demônios, espíritos demoníacos, que impediram a oração de Daniel chegar até Daniel. Mas o Senhor mandou os seus anjos poderosos e o anjo chegou até Daniel dizendo que suas orações haviam sido respondidas. Querido, uma coisa que mostra com isso é que quando ele fala o rei da Pérsia, ele está falando de nação, de comando. E isso nos traz à memória uma coisa de que nos leva a entender que por trás das nações, do jogo político das nações, do que acontece entre ali a política daquela nação, determinada nação, existem demônios que muitas vezes influenciam nas decisões desses países. Você pode ver aqui, no caso, que por trás do rei da Pérsia, que no caso na época era Ciro, mas simbolicamente representava demônios que estavam impedindo de ele receber a cura. Então, a luta do anjo, dos anjos, foi motivo, a causa deles serem, as orações de Daniel serem atendidas. Basicamente, o livro de capítulo 10 de Daniel, basicamente, resumidamente, fala disso. O capítulo 11, para não se estender muito e ser resumido esse vídeo, fala o rei da Pérsia, né, que entrou em domínio, que foi um rei que conquistou muitos outros impérios, dominado por um homem chamado Alexandre o Grande. Queridos, esse Alexandre o Grande, ele era um homem jovem, mas muito guerreiro, e conquistou muitas nações, acrescentando assim o poder da Pérsia e também do parte financeira, né, parte política, parte de guerra. E ele, com pouco tempo de existência, talvez 33 anos, este rei morre. Esse conquistador, ele morre. E no lugar dele se levanta 4 generais, que eram os seus 4 generais
se levantam e dividem a Pérsia em outros reinos, né? E o interessante é que entre esses reinos, um dos reinos era chamado Ptolomeus e o outro era os Epifânio, aliás, era o Antíoco. Esses dois reinos, eles entraram em guerra, que era exatamente, fazia parte desses 4 reinos que tinham se levantado. Ptolomeu, ele conquistou o Egito. E Antíoco II, ele conquistou a Síria. E esses 2 reinos foram guerrear. E o interessante é que o Antíoco, ele era mais poderoso e mais guerreiro do que os outros 3 reinos. E desse reino saiu uma pessoa chamada Antíoco Epifânio. Quem era esse homem? Esse homem, ele era um homem que conquistou muitas outras nações, e inclusive Israel. E foi ele quem blasfemou, que profanou o templo de Jerusalém, sacrificando porcos, proibindo os cultos, proibindo o sacrifício, enfim. Aquele Epifânio, ele representava um tipo, futuramente, de anticristo, entendeu? De anticristo. Por isso que, historicamente, Epifânio, ele era um anticristo, um governador real, literal, mas a sua imagem era um aio daquilo que vai acontecer com a grande tribulação, que vai ser dominada pelo anticristo, que inclusive esse anticristo é o chifre pequeno que a gente já estudou nos vídeos anteriores, que é o chifre da cabeça do bode, é o chifre do leopardo, enfim, né? Os dedos da estátua. Mas o que importa é que ele representava historicamente, era na verdade um rei, um governador, um conquistador, mas era tirano e fazia com que o povo de Israel sofresse. Mas também, ao mesmo tempo, ele era um tipo de anticristo, como se levantará o anticristo, né, que vai dominar as nações, vai guerrear contra o povo de Deus. No terceiro tempo, que eu acredito que sim, ele vai fazer com que o sacrifício cesse, apesar de eu e você saber que não há mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício foi feito por Jesus. Então, a revelação dos métodos, dos persas, vai até o final do livro de Daniel. Interessante é que na segunda, no capítulo 8, se não me falha a memória, 8 e 9, e nos finais agora não é falado mais de Roma e nem falado mais de Babilônia. E esse tempo de angústia, como é descrito na Bíblia, né? Se levantar tempo de angústia sem igual. Acontecerá neste tempo, antes da grande tribulação, a ressurreição dos vivos, a ressurreição dos mortos em Cristo, melhor dizendo, a transformação dos vivos, e no final do milênio, a ressurreição dos ímpios para a condenação eterna. Você pode ver aí uma contagem profética, também falado em Daniel, que está relacionada às 262 semanas, 2.600 e alguma coisa, né? 2.260, corrigindo isso. E mais outras datas lá também representa os 7 anos, que será dividido 3 anos e meio e 3 anos e meio. Querido, esse é um vídeo da parte do Senhor para o teu coração. Espero que você veja esse vídeo, veja todos os outros vídeos, compartilhe, curta, mande para alguém.
dê seu like e faça um comentário. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo no teu coração.